para me assistir. O julgamento de ontem, os ministros conversaram antes sobre os processos. É verdade, pessoal. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de achar que eles, quando chegam ali para fazer o julgamento, eles já não conversavam ali nos bastidores, corredores do STF. Eles sabem, então, mais ou menos. Claro, tem ministros que têm mais afinidade com uns do que com outros. Então, nós podemos ver ali, provavelmente, a ministra Carmen Lúcia, ela tem uma certa, fora a discórdia de alguns pontos, tem uma certa afinidade com o ministro Roberto Barroso, eles sempre conversam ali, são cordiais uns com os outros. O ministro Alexandre de Moraes conversa com o ministro Edson Fachin, provavelmente o ministro Luiz Fux conversa com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes. Então eles se reúnem por grupos de afinidade que pensam mais ou menos parecido. Então não é estranho saber que eles conversam, que eles discutem. E alguns já sabem qual será o posicionamento. Todo mundo sabe qual vai ser o posicionamento da ministra Carmen Lúcia. Não precisa ter uma bola de cristal para saber que o voto dela vai ser favorável com relação à revisão da vida toda, e é muito possível que ela acompanhe o voto da ministra Rosa Weber. Então, nós já podemos mais ou menos ter uma estimativa com relação a qual será a expectativa do voto da ministra Carmen Lúcia. Todo mundo, todos os pares ali sabem. O voto do ministro Alexandre de Moraes, todo mundo já sabe, porque ele já adiantou ali no plenário virtual e também no julgamento do mérito. Do ministro Edson Fachin, ali a incógnita vai ser Gilmar Mendes, nós não sabemos ainda como ele vai se comportar. O ministro Luiz Fux, nós podemos ter uma ideia, ele não foi favorável à revisão da vida toda. O ministro Dias Toffoli também não foi favorável, tendo inclusive acompanhado o voto divergente do ministro Cristiano Zanin. Então ali eles se conversam por afinidade. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então, não é um estranhamento muito grande. O que não pode haver, isso às vezes acontece, é combinar os votos. Por quê? Por que não seria coerente? Porque você estaria ofendendo aquele princípio que eu chamei do livre convencimento motivado. Livre convencimento. Eles podem achar o que eles quiserem, desde que fundamentem no direito. E fundamentar no direito é a coisa mais difícil que pode existir. Porque isso impede que você diga qualquer coisa. Desde que o livre convencimento e a motivação é que elas ficam brigando entre si. O livre convencimento trata mais da questão da independência do ministro, mas a motivação o prende, o vincula ao direito. Então ele não pode, ao bel prazer, decidir o que ele quiser. Ficou claro aqui para vocês? Vamos lá, Jorge Júnior. Quais as verdadeiras chances de dar errado a revisão da vida toda, retornar ao STJ, fere todos os processos do STF, as modificações até o INSS reconhece o pagamento dos 5 anos, acredito mínimo, Alexandre. Tá, vamos conversar aqui, Jorge Júnior, sobre o que pode dar errado. Alguns vão dizer, você está gorando a revisão. Não, eu não estou gorando. Estou sendo pontual aqui com a questão, a proposta aqui pelo Jorge Júnior. Ele quer saber o que pode dar errado. O que pode dar errado? Nós temos que ter um plano B. Nós não podemos simplesmente chegar no jogo e ter só um plano. Temos que trabalhar com as conjecturas, com aquilo que nós não conseguimos controlar. O que pode dar errado, mas isso eu acredito que é num cenário muito remoto, muito hipotético, uma hipótese muito remota, se é que vocês me entendem. O que pode dar errado? Veja, retornar é uma possibilidade, retornar ali para o STJ? Evidentemente que nós temos que considerar essa possibilidade e a maioria vote ali por essa. Acompanhe a tese do ministro Cristiano Zanin, que houve uma violação à reserva de plenário e que esse julgamento deva retornar ali para o STJ. Isso é uma possibilidade? É uma possibilidade. Porém,
é algo muito assim forçoso neste atual momento, porque, como eu havia falado, essa questão da motivação, do livre convencimento motivado, vai impedir que se alegue qualquer situação, mesmo porque não se sustenta alegar que o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o julgamento de mérito lá em dezembro de 2022, e também acompanhou no julgamento virtual o ministro Marco Aurélio, o então relator, hoje aposentado, que cedeu a cadeira para o ministro Cássio Nunes, também acompanhou o voto dele. Então, repetidamente, nós tivemos então um posicionamento claro do ministro Ricardo Lewandowski, que em momento algum ele pontuou essa questão da omissão, da violação ali ao artigo 97 da Constituição. Então não tem como se pautar por isso. Agora, evidentemente que num cenário hipotético, é possível que algum ministro peça vista. É um absurdo muito grande que isso possa ocorrer? Evidentemente que é um absurdo muito grande. Não tem mais o motivo para trazer essa questão de um pedido de vista para conhecer mais da causa. Era uma situação que o ministro Flávio Dino poderia pedir, porque ele vai iniciar em fevereiro. Sim, mas ele não assumiu a cadeira. A cadeira ainda ele ainda vai ficar um tempo ali no Senado Federal. Vai ficar um tempo ali no Senado Federal antes de assumir. Então, ele não vai votar no julgamento da revisão da vida toda, mesmo porque o voto do ministro aposentado, que é o caso aqui da ministra Rosa Weber, já vai prevalecer. Já vai prevalecer. Não tem como fugir disso. Agora, um fato que eu gostaria de chamar a atenção, e eu estava tentando lembrar aqui, agora que me veio na memória, vejam, desconsiderar o julgamento do mérito da revisão da vida toda significa trazer uma grande insegurança jurídica para o país. Terá repercussões não só nesse julgamento, mas será um precedente perigosíssimo para outros temas que também serão analisados pelo STF. Vejam que, dependendo da decisão que for tomada, isso não vai ter efeito só neste caso, mas terá efeito em outros casos. E aqui é um detalhe interessante que foi vinculado pela mídia, pelos grandes jornais, que o Brasil, ele parece que perdeu classificações ali no cenário mundial na questão da corrupção. Então, o país ele está sendo visto no cenário internacional com maus olhos, do ponto de vista da corrupção. Então é algo que foi divulgado, muitos de vocês já devem ter conhecimento, já devem ter visto ali nas mídias, nos jornais, na internet, e o país ele deu uma baixada ali na questão da confiabilidade, no nível de corrupção, de corruptibilidade. Isso é uma situação que tem que se avaliar, e esse julgamento, ao trazer uma insegurança jurídica grande, ao trazer uma insegurança jurídica, vai corroborar a esse parecer internacional sobre a questão da corruptibilidade do nosso país. E vai ter consequências também nos investimentos. Vejo que vai ter uma bola de neve, vai ser uma avalanche. Então vejam que é muito temeroso, nesse momento, desconsiderar precedentes já consolidados do STF. Faz sentido? Eu espero que não esteja divagando aqui com vocês, mas eu quero mostrar esse viés lógico, porque uma tomada de decisão errada, nesse caso, ele pode reverberar negativamente em ações até mesmo políticas. Vai atrapalhar até a confiabilidade do investidor internacional em trazer capital aqui estrangeiro para o nosso país. Está fazendo sentido aqui para vocês? Eu espero que vocês estejam me acompanhando nesse meu raciocínio.
eu não esteja falando besteira. Acredito que não estou falando besteira. Então, vejam que é muito complicado você gerar uma insegurança jurídica no país neste momento, ao desconsiderar um julgamento de mérito que já foi realizado. Faz sentido? Eu acho que a gente conversou bastante sobre essa possibilidade, chances de dar errado na revisão da vida toda. Existe a possibilidade realmente de voltar, embora remota, e aqui eu friso com vocês, é uma possibilidade remota, e o julgamento reinicia ali no STJ. Isso não vai ocorrer. Se isso ocorrer, é como eu falei, vai gerar-se uma instabilidade, uma insegurança jurídica que irá reverberar, inclusive, em ações políticas ou no cenário internacional. Faz sentido? Agora são 10h